Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aula do Projeto 365 Expert Adobe. E a gente vai continuar a nossa jornada da pós-produção especial, pós-produção em vídeo, com After Effects, aprendendo hoje a fazer traqueamento de um ponto, numa cena muito interessante. Aqui é uma coisa muito comum, muito recorrente no cinema e publicidade, o uso de um celular, o uso de dispositivos móveis, isso é super inserido na vida real das pessoas, todo mundo usa o tempo inteiro o celular, provavelmente muitos de vocês estão assistindo o tutorial pelo celular. Quem estiver usando o celular, dá um joinha ali embaixo. E até dê uma sugestão se vocês estão conseguindo ler bem. Eu estou tentando agora sempre ficar aproximando, agora que eu mudei para o Mac. E às vezes eu esqueço de fazer, ou não sei se está aproximando o suficiente. Daí vocês sugerem aqui embaixo como eu posso melhorar. Mas é super normal se usar dispositivos móveis nos filmes e nas campanhas publicitárias. Essa é uma parte de uma campanha publicitária. Só que como a gente pode fazer para o telespectador, você que está aí do outro lado, ver o que está sendo dito? Como que a gente coloca informação nesse dispositivo móvel? Tem diversas maneiras diferentes de fazer isso, muitas maneiras mesmo. Eu até vou indicar aqui um vídeo para vocês darem uma olhada. Eu tenho ele aqui, o link. É aqui, ó, vimeo.com barra 10 35 54 797. O nome do vídeo é A Brief Look at Texting and Internet in Film. Basicamente, ele vai contar sobre como no cinema começou a ser usado texto e como que foi de acordo com o tempo evoluindo até tipo o House of Cards usa hoje em dia. Tá vendo? Esse é um filme muito legal, serve muito bem de referência, foi indicação de um aluno e eu adorei essa referência. Aconselho muito vocês darem uma assistida. Mas basicamente a ideia é como a gente consegue quebrar essa informação para o telespectador entender o que está acontecendo. Tem várias maneiras diferentes de fazer isso. Quem assistiu, por exemplo, Dexter, lembra que sempre ele mostrava a tela do celular e eram uns textos gigantes que nem tem nada a ver com nenhum sistema operacional de celular. E hoje em dia a gente vê coisas mais elegantes, tipo um balãozinho aqui do lado. Então a gente vai fazer o seguinte: nessas próximas aulas a gente vai primeiro construir a informação de texto, vou mostrar como construir a conversa, e daí na próxima aula como traquear com a cena para parecer que tipo, está em movimento junto com o celular. Não que você seja obrigado a pôr em movimentos, poderia só pôr do lado de uma maneira mais clean, que é o que a gente vai ver nessa aula, e na próxima aula a gente vê daí como faz movimentação, caso você queira algo com mais movimento para ficar mais dinâmico. Bom, primeiro passo. O primeiro passo de todos vai ser pegar aqui as ferramentas de design que você encontra aqui em cima. Você tem aqui o conjunto de ferramenta retângulo, quadrado, círculo e assim por diante, caso queiram desses desenhos prontos. Ou você pode usar a canetinha para desenhar. Aí é questão de gosto. Mas dependendo de qual você utilizar, você vai ver que quando você selecionou uma dessas opções, aqui do lado é para aparecer essas caixinhas. Se essas caixinhas não apareceram, é porque você tem uma camada selecionada e ele vai fazer uma máscara. As ferramentas de design servem para máscara, se a camada é selecionada, e se eu clico fora, para design. Bom, eu vou escolher aqui em preenchimento um tom de cor que seja algo meio azul, para dar contraste com o verde do fundo. Vou pegar tipo um outro canal da RGB. A cor oposta, que é da mais complementar, seria mais destaque, seria algo tipo um magenta, um vermelho, mas é algo meio pesado, então eu vou usar aqui um tom mais azulado, que já dá um pouco de destaque, não seja ser exatamente a cor oposta, mas já vai dar um pouco de destaque. Não quero contorno, clico aqui na palavra stroke e defino aqui na palavra stroke que eu quero vazio. Dou um OK. E aqui esse ficou como sólido. Bom, azul, vazio do outro lado, peguei aqui o retângulo de cantos arredondados e vou desenhar aqui o espaço onde vai ser o balãozinho. Se eu usar aqui os atalhos para cima e para baixo, eu consigo arredondar mais ou menos o meu balãozinho, aí depende de como você quer construir ele. E você pode usar o Shift se você quiser um quadrado, ou sem o Shift para fazer um retângulo. Eu vou fazer algo tipo assim. Bom, aí lá dentro eu vou pegar a ferramenta de caneta e com esse shape selecionado ainda, vou desenhar aqui um ponto, clico e arrasto para fazer uma curva e volto com um ponto aqui em cima. E fecho meu desenho. A ideia aqui basicamente é fazer tipo a flechinha do balãozinho apontando na direção dela. Vou usar a tecla Alt para melhorar aqui o meu Bezier, a minha curvatura. E acho que é algo assim. Para quem não tem facilidade com curvas de Bezier, vocês podem fazer o seguinte. Quando estão usando a caneta, vocês podem ligar aqui Roto Bezier. O Roto Bezier, em vez de ele fazer as curvas de Bezier que nem no Photoshop, ele vai funcionar da seguinte maneira. Você cria cada uma das arestas, segura o Alt e clica e arrasta para definir uma tensão. Tá vendo? Tipo, ele é uma tensão do arredondamento que você está fazendo.
e daí você consegue também mover. Se você quisesse, por exemplo, fazer esse ângulo interno, você tem que criar mais um ponto, só vem com o mouse em cima, puxa para cá, segura o Alt, clique e arrasta para deixar curvadinho. Então, a diferença no Bezier é que você tem alças para definir a curvatura, e no Roto você usa Alt, clique e arrasta para definir a curvatura. No Roto você precisa de mais pontinhos, mas é um pouco mais fácil de você criar os arredondamentos. Nesse você pode usar menos pontos, mas aí você tem que saber usar linhas de Bezier. Para quem usa Photoshop e Illustrator é bem óbvio, para quem não usa é um pouco complexo no começo. Eu gostei mais desse, deixa eu ver de longe qual dos dois que eu prefiro. Acho que eu gostei mais do primeiro, então eu vou vir aqui na camada, vou deletar o Shape 2 e ficar só com o primeiro. Bom, a gente criou aqui o balãozinho. Dentro desse balãozinho agora a gente pode aplicar o texto e daí depois a gente faz um acabamento de design. Então, por exemplo, a gente pode escrever aqui: Olá. Ctrl A. Vou mudar aqui a fonte para uma fonte de leitura melhor. Por exemplo, uma Myriad, uma Helvética, uma Arial. Alguma fonte mais de leitura que seja mais comum de você ver em dispositivos móveis, talvez. Aqui eu estou em Myriad Bold, vou mudar aqui para regular. E aí eu tenho o primeiro texto. Daí eu poderia fazer algo, por exemplo, assim, quando é tipo alguém falando, e daí duplicar do outro lado quando é ela. Tipo que nem no celular mesmo, no WhatsApp. Eu vou deixar os dois do mesmo tamanho, eu usei aqui 13, então eu vou selecionar aqui e vou usar 13 também. Daí eu vou pensar aqui mais ou menos como seria a tabulação, algo mais ou menos aqui assim. E aqui no nosso shape eu vou mudar o blending mode para hard light. Eu pus linear hard light. Aí que daí ele fica meio transparente, consegue ver através dele. Posso baixar um pouquinho a transparência, acho também que está muito visível. Acho que algo assim vai ficar mais sutil, mais bonitinho. Talvez a zoom tenha ficado legal também. E acho que esses dois textos podem ficar um pouco mais próximos uns dos outros. E como a segunda linha é meio grande, talvez não dê muita sensação de que a gente está com essa quebra de linha. Então eu vou dar uma ajustadinha aqui no painel caractere, espaço entre linhas automático, pode ser um pouquinho menor, automático. Em parágrafo eu quero a esquerda, para dar a sensação mais tipo que está escrito daquele outro lado. Aí eu vou mover, estou usando as setinhas para mover assim para cá. Bom, não está o design mais interessante, a gente poderia pensar em algo mais criativo, mas aqui a gente está mais explorando as ferramentas que tem. Depois a gente, em outras aulas, pensa nos acabamentos mais legais. Bom, vamos ver aqui como um todo, como é que está ficando. Beleza, vou selecionar eles dois e vou traquear com o balão, assim se o balão se movimentar, eles se movimentam junto. Fica aqui ó, uma coisa só. Acho que a cor a gente pode testar uma outra combinação de cor, talvez em vez de usar uma cor complementar, usar aqui uma cor mais próxima do cenário. Isso talvez atrapalhe um pouco a leitura. Mas já ficou uma cor um pouco mais agradável, eu acho, com a composição da cena. Vou jogar esse um pouquinho mais para cá. Vou selecionar aqui o shape e dar uma encolhidinha aqui nele. Jogar ele um pouco mais para lá. Dar uma engordadinha aqui assim nele. Jogar mais para cá. Acho que assim tá legal. Bom, então nessa aula a gente criou aqui o design inicial e a gente pode animar ele agora. Então eu vou fazer assim. Eu vou primeiro agrupar. Eu acho que se eu agrupar, trabalhar lá dentro do grupo fica um pouquinho mais fácil para a gente fazer animação. E daí depois a gente pode fazer aqui fora o traqueamento. Daí pensar nele como um grupo. Então eu vou selecionar as 3 camadas. Para agrupar é botão direito e pré-compor. Vou dar o nome dessa pré-composição aqui na janelinha de balão. Balão de texto. Que a gente vai mover atributos lá para dentro. Ajustar com a duração dos layers. E já peço para ele abrir também.
Dou um OK, eu já fiz tudo isso, já até abriu. Uma coisa que eu gosto de fazer também é pegar essa ferramenta aqui e desenhar aqui em volta do balão, porque a gente não precisa ter uma composição tão grande, nossa composição pode ser basicamente desse tamanho. E daí aqui em Composition, usar a opção Crop to região de interesse. E aí ele corta exatamente naquele tamanho. Aqui eu vou deixar em 100%. E a gente pode agora brincar com a animação. Vou até deixar maior que 100%, vou colocar em Fit, que daí a gente vai conseguir ver bem. Então, primeiro, vou selecionar todas as camadas. E vou vir aqui em Efeitos. A gente vai usar o efeito Type Writing. Então, Type Writer. Dá um duplo clique. Agora eles vão escrever aqui caractere por caractere. Daí a gente vai definir quando que isso vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou poder fazer logo no começo, tipo olá, como se alguém estivesse falando com ela, e a partir do momento que ela começou a digitar a resposta. Então, a partir daqui vai ser a resposta. Só dou aqui um duplo clique para abrir dentro do grupo. Você pode usar Tab para navegar dentro do grupo e fora do grupo, tecla Tab. A partir daqui é onde vai começar a segunda frase, então eu vou puxar a segunda frase para cá. Revela os keyframes e acho que ela pode digitar um pouquinho mais rapidinho. Eu vou voltar para cá e ver quando ela termina de digitar. Ó, ela terminou de digitar aqui, então aqui eu poderia fazer acabar. E o olá eu vou fazer terminar aqui assim, deu tempo de leitura. Aí ela pode falar isso. Daí a gente poderia ainda ter uma segunda informação. Eu vou desligar aqui esses dois. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor do balão. Então eu vim aqui em Shape, vim em Fill, ligo o reloginho. E daí eu vou vir para cá, ligo o reloginho de novo. E eu vou fazer assim, por exemplo, um verdinho. Eu só selecionei um dos desenhos, tem que fazer isso no outro desenho também. Então, vou voltar para o primeiro keyframe, seleciono ambos os keyframes, Ctrl C. Vou vir agora no retângulo, Fill, Ctrl V. U para revelar os keyframes. Aí. Que coisa de 5 frames. Aqui poderia ser alguém ligando. Então, por exemplo, sei lá, Fernanda ligando. Acho que deu pra ver que não deu leitura nenhuma nesse tom de cor. Então a gente vai ter que vir aqui, se for usar o verde, mudar a cor do texto, sei lá, para preto, alguma coisa que dê contraste. Vou jogar ele aqui assim no meio. Se quiser alinhar pelo centro, você pode usar aqui o Window, Align, e aqui alinhar pelo meio, alinhar pelo meio. Vou dar uma aumentadinha na fonte e vou fazer de novo, alinhar pelo meio, alinhar pelo meio. Fernando ligando. E daí eu posso ligar aqui essa camada a partir daqui, desse momento. Vou jogar lá para cima e posso fazer uma transparência, talvez. Inclusive, vou pegar essas outras duas, também vou ligar a transparência, tecla T de transparência. Ligo o reloginho de todas elas. Esse daqui vai começar em 0, enquanto os outros dois estão em 100. E daí, na sequência, esse vem para 100, enquanto os outros dois vão para 0. A gente consegue ver que a cor ficou terrível, esse verde-limão. Daí aqui, na hora que ela atende, o balãozinho podia fechar. Então eu vou fazer assim, ó, vou colocar ele aqui, clique em S, vou andar 10, 11, 12 frames para frente e vou vir para 0. Aí eu vou aproximar aqui e eu vou usar uma técnica que eu já mostrei em outra aula, que é fazer um elástico com a função de velocidade. Eu basicamente vou fazer que a velocidade saia grande e tenha uma influência grande de curvatura aqui assim. Daí o balão, por exemplo, faz o elástico para o lado errado. Aqui, na verdade, eu quero uma antecipação, isso eu vou fazer no começo, com esse elástico. Aqui, para antecipação, eu vou querer o seguinte. Ele começa crescendo um pouco, então ele vai tipo, para uns 105, com uma curva suave. E daí depois ele desce até chegar em 0. Pode também ter aqui uma curva suave. Aí. Bom, aí lá para o início, vou voltar aqui agora para o início. No início eu vou usar um elástico. Então, 10, 11, 12. Acho que pode ser só 10.
ligo o inicial como 0, ligo o gráfico, faço ele começar assim mais rápido. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho para a gente ter bastante espaço para ver. Ó. Eu vou só tipo, acelerar e aqui eu vou trazer para 0. E daí eu aumento a influência para fazer essa curva quebrando ali para baixo, tá vendo? Isso vai fazer o efeito de elástico. Eu estou dizendo assim que o balão vai muito rápido, ultrapassa e volta, que é o que a gente consegue ver no gráfico, que tipo, ele passa da linha 0 e vira para o lado contrário. Isso faz com que ele ultrapasse e volte. Ok, vou desligar essa opção aqui. Vamos ver como é que fica por enquanto. Acho que eu sei que o tempo de leitura ficou terrível. Tá. As ferramentas são basicamente essas. Acho que a minha historinha que eu criei aqui ficou péssima. Eu vou tirar o olá inicial. E ela poderia, por exemplo, estar lendo assim, ou pode me ligar agora. Ou ela pode estar discando para alguém. Vou fazer o seguinte, eu vou mudar a ideia e vou fazer a seguinte ideia. Ela vai estar digitando um número. Então, por exemplo, sei lá, 55 5698 5555, sei lá que número, nem digitei o número que eu falei. Mas, por exemplo, ela digitou esse número, vou vir aqui alinhar, e alinhar aqui certinho. Vai começar a partir do momento em que ela clica o primeiro. Então, tipo, o balãozinho vai começar aqui. Um pouquinho antes dela digitar o primeiro, o balãozinho vem. E quando ela digita o primeiro, vai aparecer o primeiro número. Então, vou vir aqui para dentro. Vou clicar em U para revelar os keyframes. E esse keyframe começa a partir de agora. Então, tipo, ela digita o número. E daí aparece ligando para a Fernanda. Ligando para Fernanda. Daí eu vou colocar aqui um alinhamento de caractere, parágrafo, 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 pelo meio. Alinhamento de tudo também pelo meio. E vamos ver agora. Beleza. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver se eu dou uma melhorada nisso em off, para a gente não ficar com uma aula gigante. E na próxima aula a gente aprende a traquear com o celular, para fazer a movimentação do celular. Enquanto vocês lá, e até já!